Romanos, capítulo 9, dos versículos 30 a 33. Romanos 9, de 30 a 33, diz assim a santa e perfeita palavra do Senhor. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O tema da mensagem desta manhã é uma pergunta: por que a nação de Israel foi rejeitada? Por que a nação de Israel foi rejeitada? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima e perfeita palavra, que é fonte inesgotável de conhecimentos para nós. Ó Pai, nós somos pecadores, a nossa mente é finita, é falha, nosso entendimento é fraco, por isso nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nesta hora ilumine a nossa mente e nos faça compreender a Tua mensagem. E pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, aplique esta mensagem em cada um dos nossos corações, a fim de que saiamos daqui fortalecidos na Tua palavra, mais dispostos a obedecer ao Senhor e a viver para o Senhor. Faz isso, Pai, nos nossos corações nesta manhã. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Hoje, apenas 1,9% da população de Israel é cristã, menos de 2%. Israel é um país totalmente distante dos caminhos do Senhor. O secularismo, o mundanismo, o modo de vida distante de Deus se encontra naquele país. Uma das maiores paradas gay do mundo acontece em Israel. Como foi que Israel, aquela nação que havia sido escolhida por Deus, da qual nós lemos no Antigo Testamento, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias aconteceram com aquele povo, como é que esse povo chegou ao que está hoje, de uma nação totalmente afastada dos caminhos do Senhor, uma nação que não aceitou o Messias e por isso anda longe da sua palavra? Por que a nação de Israel foi rejeitada, afinal? Por quê? O apóstolo Paulo, nós temos estudado essa carta, e ele nos últimos capítulos no último capítulo tem falado bastante sobre a rejeição de Israel, e tem mostrado que Israel foi rejeitado para que os outros povos fossem acolhidos por Deus, para que houvesse salvação aos outros povos. Mas agora, no final deste trecho da carta, nós temos aqui um raciocínio final do porquê a nação de Israel foi rejeitada. E em primeiro lugar, como nós já temos visto, foi rejeitada por conta da eleição de Deus, dos planos soberanos do Senhor, que são mais altos que os nossos. Foi rejeitada por causa da eleição de Deus. Veja o versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Que diremos, pois? O que aconteceu? Ora, nós sabemos que já temos visto quando as pessoas não encontram a Deus, quando as pessoas andam longe de Deus, em rejeição a Deus, isso se deve, em última instância, à eleição de Deus. Deus, nos seus planos, permitiu que a humanidade inteira caísse, e daquele grupo de caídos, Ele escolheu para si pessoas
que seriam alcançadas pela graça, que seriam alcançadas pela misericórdia, pessoas que seriam alcançadas por Cristo. E Ele mandou o Cristo salvar essas pessoas. E o fato de hoje você estar numa igreja, o fato de hoje você estar nos caminhos do Senhor, não é porque você buscou isso, é porque Deus te buscou. Se você ama a Deus é porque Ele te amou primeiro, é porque Ele foi te buscar em caminhos que não agradavam a Ele, e Ele foi lá e te resgatou. Então a eleição de Deus é vital para você compreender o plano de Deus, para você compreender porque você está numa igreja e talvez irmãos teus não estejam, teus vizinhos não estejam. Por que eu estou nos caminhos do Senhor e outras pessoas não estão? Isso não se deve à tua esperteza, à tua inteligência, isso se deve ao fato de que Deus te alcançou. Deus tem um plano na sua vida e Ele te alcançou. Essa é a causa primeira, que foi estabelecida na eleição, antes da fundação do mundo. A causa primeira de alguém ser salvo ou ser condenado está em Deus, na sua secreta eleição. Por que secreta? Porque nós não sabemos. Nós não sabemos quem são as pessoas que estão no alvo de Deus, na mira de Deus, as pessoas que serão salvas. É por isso que nós evangelizamos todas as pessoas. Mas ninguém se salva fora do plano de Deus. Quando Paulo começou a explicar as razões da rejeição de Israel, a partir do versículo 6, ele começou justamente falando sobre a eleição. Ele disse lá no verso 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Isso significa o quê? Que nem toda a nação de Israel será salva, mas apenas os escolhidos. Isso vale para os nossos dias. Note, nunca o povo de Israel foi inteiro, toda a população salvo, nunca. Quando a Bíblia fala que Deus escolheu a nação de Israel, escolheu como nação e não escolheu os outros povos. Escolheu Israel para demonstrar em um povo o seu poder. Alguns estudiosos dizem que Israel foi escolhido como vitrine, para Deus expor ali e demonstrar ali a sua glória, o seu poder, a sua libertação, para que as outras nações olhassem para Israel e se admirassem. Não é? E que Deus é esse que tem feito maravilhas neste povo? Mas dentro de Israel havia salvos e não salvos. Não era todo habitante que era salvo. Você tem justos e injustos. Você tem Jacó, salvo, Esaú, perdido. Você tem salvos e perdidos. Quando você lê o livro de Salmos, você encontra lá os justos e os ímpios, os justos e os ímpios. Então, nem todos de Israel são de fato israelitas, isto é, nem todos que têm sangue judeu são salvos pelo Senhor, são verdadeiro Israel. Quem é o verdadeiro Israel? Aqueles do mundo inteiro que seguem a Jesus Cristo. Aqueles do mundo inteiro que foram salvos pela graça e que hoje professam o Messias, Jesus Cristo, como Senhor e Redentor. Então, o verdadeiro Israel não é mais localizado ali no Oriente Médio. O verdadeiro Israel hoje é espiritual. É formado por brasileiros, coreanos, japoneses, africanos, todos os continentes. Todos os salvos de cada um dos continentes forma o verdadeiro Israel, o Israel espiritual. E aqui na continuação da sua carta, no verso 30, ele diz: os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Isso é, os gentios, aqueles que não eram judeus, a palavra gentil tem a ver com gentes, tá? Gentes, os gentios que não eram judeus, que não buscavam a justiça, que viviam atolados no pecado, fazendo coisas que Deus detestava, esses gentios encontraram a salvação, encontraram a justificação. Paulo, em outra carta, Efésios capítulo 2, ele diz assim, e Éfeso é fora de Israel, né? Ele está falando com os gentios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo não disse, vocês trabalharam bastante, buscaram bastante, e olha aqui o prêmio, encontraram a salvação. Não, não. Eles estavam mortos espiritualmente. E Deus lhes deu vida pela graça. Todo o processo foi de Deus. Deus foi nos gentios, os trouxe para os seus caminhos e os salvou. Assim como fez com Abraão. Abraão não era um homem buscando a Deus. Abraão estava lá no seu país pagão, servindo a outros deuses. E Deus foi lá, se revelou a Abraão e falou: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele obedeceu e ele foi. A iniciativa sempre é de Deus. Se você está nos caminhos do Pai, a iniciativa não foi tua, a iniciativa foi de Deus. Ele foi lá te buscar, Ele te trouxe, Ele te salvou. Antes, estes que não buscavam a justiça de Deus, quando ouviram o Evangelho de Deus, responderam ao chamado e assim foram salvos. E a continuação de Efésios 2 é justamente mostrando que não é por esforço, por obras, é pela graça. Efésios 2,4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E em Romanos 9,16 nós já lemos: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende das pessoas, depende de Deus usar a sua misericórdia. É por isso que você pode orar para que as pessoas se convertam, porque não depende da pessoa, depende de Deus usar a sua graça e a sua misericórdia. Hoje em dia, há muitos que estão nas trevas do pecado, mas que ainda serão alcançados pelo Evangelho. Há muita gente aí pelas ruas, não crente, mas que Deus tem um plano. Essas pessoas já foram marcadas por Deus na eternidade. Essas pessoas serão alcançadas por Deus. Alguns de vocês não nasceram na igreja. Alguns de vocês foram alcançados por Deus no momento específico de suas vidas. Deus cercou vocês de alguma forma e os alcançou com o Evangelho. E essa lei, ela continua operando. Há pessoas na sociedade vivendo como se Deus não existisse, mas há algumas dessas pessoas que Deus já marcou. E no momento apropriado, e Deus sabe quando, Deus vai trazê-las. Eu diria que há bandidos agora operando assaltos que são eleitos, que um dia serão alcançados pela graça. Há pessoas atoladas no pecado neste momento e um dia serão alcançadas pela graça, serão regeneradas, serão santificadas, serão consagradas e terão uma nova vida. Isso acontece, meus irmãos, a cada minuto. Deus tem convertido ainda pessoas na nossa sociedade. Por quê? Porque Ele elegeu pessoas, e as pessoas que foram eleitas na eternidade, uma hora serão alcançadas. É por isso que nós não devemos parar de pregar o Evangelho, porque Deus continua salvando pessoas. Então, em primeiro lugar, por que a nação de Israel foi rejeitada? Por causa da eleição de Deus. Em segundo lugar, porque Israel buscou a justiça de modo errado. Veja o verso 31 e 32. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Israel buscou cumprir a justiça. Israel tentou salvar-se por meio da obediência, por meio das obras da lei, fazendo coisas. Não foi por fé. Você vê o reflexo disso no Novo Testamento ainda, com os escribas e fariseus, muito zelosos para com a prática da lei, mas sem fé, sem fé. Por isso que eles foram tão duramente advertidos, repreendidos pelo Senhor Jesus. A salvação não se ganha por obras, não se ganha por esforço, não se ganha por obediência. Você não pode conquistar a salvação, não pode. Muitas religiões creem nisso, sabia?
A maioria das religiões entende que a salvação você se conquista, ou você conquista. Que a salvação você merece, que você busca, você se esforça, você faz coisas e aí você consegue a salvação. No catolicismo romano é assim. Na Igreja Católica Apostólica Romana há o ensino de que a salvação é pela graça, mas essa graça é recebida por meio de coisas que você faz. A participação nos sacramentos, as esmolas, as obras. Então, é o que nós chamamos de um esforço de Deus e da pessoa. A pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que participar dos sacramentos, a pessoa tem que fazer esmolas, a pessoa tem que ter indulgências. Se a pessoa não se esforçar, ela não se salva. Ué, que salvação pela graça é essa? É um conjunto de forças no catolicismo romano, não é pela graça. Pela graça é quando não depende de você. Há outras religiões, no islamismo, por exemplo, é assim. A salvação é por obras, a salvação depende da submissão a Alá e ao cumprimento das boas obras. Os muçulmanos acreditam que no dia do juízo as suas ações boas serão pesadas e as ações ruins serão pesadas também. Então haverá uma balança de coisas ruins que você fez e de coisas boas. Então no juízo final, a tua balança ela tem que pesar para as coisas boas, senão você não se salva. Isso está no Alcorão, no endereço deles lá, 23, 102 a 103. Diz assim: e aqueles cujas balanças estão pesadas com boas obras, são eles que serão bem-sucedidos, mas aqueles cujas balanças estão leves, são eles que se perderam, estando no inferno eternamente. Uma salvação por obras. Você faz coisas boas e aí você conquista a tua salvação. No judaísmo atual é a mesma coisa. A vida após a morte é vista como algo conquistado pelo cumprimento da Torá e da prática de boas obras. No mormonismo, a Igreja dos Mormons, também é assim. Eles acreditam que a salvação exige fé em Cristo, mas a obediência a ordenanças e mandamentos específicos. A exaltação no mais alto grau celestial depende das coisas que você faz, depende das boas obras. Ora, no Espiritismo, você conhece também, no Espiritismo, atingem a evolução espiritual aqueles que se aperfeiçoam moralmente, vida após dia, na prática da caridade, e isso ao longo de várias encarnações. É uma salvação por esforço também, por obras, mas na Bíblia não é assim. Deus não fez uma salvação que você alcança, que você conquista. A Bíblia mostra que a salvação é inteiramente pela graça, é inteiramente pela misericórdia de Deus. Por que você não pode conquistar a salvação? Porque você já nasceu em pecado. Nós nascemos em pecado, já falamos muitas vezes aqui. Bebês não são anjinhos. Bebês são pecadorzinhos. Bebês já manifestam pecado na primeira infância. Enrijecem o corpo, fazem birra, têm raiva, são egoístas um pouco depois. É evidente o pecado na vida de bebês. Nós nascemos em pecado e na medida em que nós crescemos, a Bíblia diz, todas as nossas obras são como trapos de imundícia. As nossas obras elas são misturadas, amalgamadas com o pecado. Não há em nós nenhuma obra que nós façamos que seja 100% pura. Já falamos sobre isso. Você tira R$500 do bolso para ajudar uma família que está em necessidade, uma excelente obra. Você vira as costas e o teu coração te diz, olha, pouca gente faria isso. R$500, você é bom mesmo, hein? Olha aí o orgulho. Não tem como. Não tem como você produzir uma obra perfeita, não tem como. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O pecado é uma consequência de um ser
que está contaminado pelo pecado. E o que é a salvação? A salvação é a mudança dessa fonte, é a mudança do coração. Agora o nosso coração não produz só pecado. Em Cristo, ele passa a produzir coisas boas. E por meio da santificação, esses nossos atos que só eram pecaminosos, que só tinham intenções impuras, passam a ter intenções mais puras. E aí a vida inteira a gente vai ser santificado, 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 até chegarmos na glória, no nosso dia final, e sermos 100% santificados. No céu nós estaremos 100% santificados, mas nesta vida ainda não, de modo que nós não conseguimos alcançar a salvação. Se houvesse tal balança no céu para pesar as coisas boas que nós fazemos e os pensamentos maus, as palavras erradas, as palavras pecaminosas, as nossas omissões, os nossos atos impuros, as nossas motivações pecaminosas, se houvesse tal balança, meus irmãos, o prato com o pecado estaria no chão, Nós nunca alcançaríamos a salvação. Nós só temos a salvação porque Cristo Jesus viveu uma vida perfeita. Ele cumpriu tudo o que a lei exigia e até o que a lei não exigia. Ele foi batizado no batismo de João, que era um batismo para arrependimento de pecados, e ele não tinha pecado. Até o que ele não precisava, ele fez por nós. Por isso que João estranhou. João Batista falou: o Senhor vem a mim, eu que deveria ser batizado. E aí Jesus falou: é necessário para que se cumpra toda a lei. Jesus estava fazendo por nós até o que ele não precisava. Na verdade, ele era santo, gente, ele não precisava nem ter morrido, mas ele estava assumindo a nossa humanidade. E ele viveu aquela vida curta de 3 anos, o seu ministério de 3 anos, uma vida curta de 30 e poucos anos, perfeitamente, sem pecado. E agora sim a balança fica pesada. Com as obras de Cristo, o lado do prato de boas obras, esse é que vai ao chão. Porque a vida de Cristo, os seus 33 anos, foram de total perfeição. E adivinhem como nós somos salvos. As obras de Cristo são lançadas sobre nós. E os nossos pecados são lançados na cruz do Calvário sobre Cristo. Isso é evangelho, isso é salvação. Nós somos salvos por causa das obras de Cristo. E nós não vamos para o inferno porque Cristo pagou pela nossa culpa, morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. Isso é evangelho, isso é boa nova. Não depende de você. Cristo te salvou para que você não precisasse fazer nada. O que nós fazemos no meio disso tudo? Nós dizemos: sim, Senhor, eu aceito essa salvação, é isso que eu quero. É a graça irresistível. Deus te salva, Deus transforma o teu coração, e você, com os olhos agora abertos, sem escamas, você fala: Senhor, eu sou teu, eu sou teu. Não depende de você, depende de Deus usar a sua misericórdia. A salvação, meus irmãos, é a boa notícia. Evangelho é boas novas, boas notícias. E essa é a boa notícia, não depende de você. Se depender de você, você nunca seria salvo, nunca seria. Depende do quê? De um Deus amoroso que fez um plano maravilhoso para salvar pessoas, e Cristo morreu por essas pessoas. Então, a Bíblia diz isso. Paulo escreveu, Gálatas 3,10: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas no livro da lei para praticá-las. Então quer dizer, quem busca salvação por obediência a essas outras religiões, eles estão na maldição, porque eles não conseguem cumprir todos os mandamentos, então eles são malditos. Por esforço, por trabalho, por obediência, ninguém será salvo, mas por Cristo sim.
Efésios 2,4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo escrevendo aos Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pastor, eu tenho que ter fé. Como assim eu não tenho que fazer nada? Ora, a fé vem de Deus também, essa é a boa notícia. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus também. Então Deus diz, você só pode ser salvo se você tiver fé, e aí Deus te dá a fé. A Bíblia diz em outro lugar que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então Deus nos salva completamente. A salvação é pela fé, e é Deus quem nos dá a fé. Ninguém tem fé se Deus não der. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, 5. Então, por que a nação de Israel foi rejeitada? Primeiro, por causa da eleição de Deus. Deus é soberano. Segundo, porque buscou a justiça de modo errado. Quis salvar-se por obras da lei, mas não pela fé. Em terceiro lugar, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Veja os últimos versículos, o final do 32 e o 33. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Toda vez que alguém quer se salvar por sua própria justiça, tropeça em Cristo, esbarra, defronta-se com a rocha. Não tem como, não tem como. Conta-se que certa vez um fazendeiro pobre, ele economizou durante anos parte do seu dinheiro com o objetivo de comprar um boi para puxar o seu arado. E depois de alguns anos, ele achou que já havia juntado bastante, que havia dinheiro suficiente, e ele foi até a cidade comprar o boi. Mas quando ele chegou na cidade, ele descobriu que o seu dinheiro não valia mais nada, porque o governo havia trocado a moeda. E todas aquelas notas que ele tinha eram apenas papel agora, dinheiro velho, sem valor nenhum. Ele era analfabeto, então ele pediu para um estudante escrever uma carta para o presidente, explicando a sua situação e pedindo isenção, pedindo ao presidente que o presidente abrisse uma exceção para o dinheiro dele valer. A carta chegou ao presidente, e o presidente ficou muito tocado, e a resposta do presidente ao fazendeiro foi: a lei deve ser cumprida porque o prazo de troca para o dinheiro já passou. O governo não pode mais trocar seu dinheiro. Até o presidente não é isento desta lei. Entretanto, continuou o presidente, porque eu acredito que o senhor realmente trabalhou duro nestes anos para juntar este dinheiro, eu vou trocar o seu dinheiro por novo dinheiro, usando o meu dinheiro, do meu bolso, e assim o senhor poderá comprar o seu boi. Veja, todas as nossas boas obras, as coisas que a gente faz, são dinheiro sem valor, dinheiro sem valor. Mas Deus mandou o próprio Filho, com a própria vida, as próprias obras, para que essas obras fossem atribuídas a nós.
E quando um pecador se arrepende então dos seus pecados e crê em Jesus Cristo para a salvação, ele recebe de Deus as obras do Filho e assim ele pode ter a salvação. Verso 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Note, a pedra é pedra de tropeço para os que não creem, para aqueles que estão buscando salvação por mérito próprio, para aqueles que, como eu mencionei, de tantas religiões, estão achando que salvação é por coisas que fazemos, por obras, por subir a escada de joelhos, por ir numa cidade religiosa para fazer alguma coisa para a santa, para o santo lá. Essas pessoas, elas tropeçam na pedra que é Cristo, porque é Cristo dizendo: não é por obras, é por fé. Agora, a mesma pedra para nós é preciosíssima, é pedra angular. Para nós é a pedra, Cristo é a pedra em que nós cremos, e diz o texto: quem nela crê não será confundido. As pessoas que estão buscando salvação na sua obediência estão totalmente confundidas. Aqueles que creem que a salvação é pela fé em Cristo estão esclarecidos. Esse assunto para nós está pacificado. Quando você diz: eu creio que eu só fui salvo porque Cristo morreu por mim, porque a graça de Deus me alcançou, não foi nada que eu fiz. Então você não está confundido, você está esclarecido. Aqueles que creem em Cristo não tropeçam nele, aqueles que creem em Cristo estão salvos. E quem são estes que tropeçam? Nós lemos em 1 Pedro 2, verso 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Aí você lê esse versículo e fala: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então, a culpa foi deles, eles desobedeceram. Sim, a culpa é deles, mas não nos esqueçamos da eleição, para o que também foram postos. Para o que também foram postos. As duas coisas. Eles foram desobedientes e eles foram postos para isso também. Concluindo, meus irmãos, a nação de Israel tropeçou em Jesus Cristo. Pastor, por que Israel não é mais o povo escolhido? Não é mesmo. Porque Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles não creram em Jesus Cristo. Alguns eleitos creram, os apóstolos creram, 70 discípulos na sequência, 120, são os números que nós temos, nos evangelhos e em Atos. 70, 120, Pentecostes subiu a 3.000, quase 3.000 o número de convertidos, na sequência 5.000, e aí o evangelho, por causa do dom de idiomas, os apóstolos saem por outras nações, e agora, 2025, nós temos o evangelho de Cristo em todos os continentes, em todos os continentes. Em todos os continentes. Mas por que a nação de Israel ainda não crê em Cristo? 2% da população, porque eles rejeitaram o Messias. Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí, Deus fez com que os gentios alcançassem a salvação. E agora cumpre-se profecia que foi feita a Abraão lá atrás: em ti serão benditas todas as nações da terra. O evangelho nunca foi só para Israel, o evangelho foi para todas as nações da terra. Isso foi dito a Abraão, a promessa foi dada a Abraão: em ti serão benditos todas as nações, serão benditas todas as nações da terra. Os salmos refletem isso, quando falam que a salvação vai atingir o além-mar. E no Apocalipse, ao final da história, nós já temos o final da história, nós temos diante de Cristo povos, tribos, nações,
de todas as línguas. A salvação é para todos os povos. Deus ainda tem eleitos no povo de Israel? Certamente, e os eleitos serão salvos, assim como tem eleitos aqui no Brasil. Deus ainda tem eleitos no Brasil? Certamente, por isso que nós precisamos evangelizar todo mundo, porque os eleitos virão, não tenha dúvida. Por isso que nós precisamos, onde Deus nos colocou, na escola onde nós estamos, no trabalho, na vizinhança, você não está lá por acaso, você está lá porque Deus te colocou ali e possivelmente haja pessoas eleitas ao teu redor, talvez até pessoas que você olha e você fala, isso aí está perdido. Pode ser um eleito, pode ser um eleito. Não duvide do poder de Deus. Deus salva pessoas, aos nossos olhos, improváveis, mas para Deus não há dificuldade. Basta Ele mudar a chavezinha do coração, o coração transforma, a mente transforma e a pessoa é uma nova vida. Ora, Ele salvou Manassés no Antigo Testamento, Ele salvou Paulo no Novo Testamento. Paulo era improvável, Paulo era o inimigo número 1 da igreja e Deus não mudou o coração de Paulo. Então não duvide do poder de Deus, pregue o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, por mais improváveis que elas pareçam ser. Pode ser uma eleita, Deus pode salvar. Vamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.